Eu vou te mostrar 7 pessoas, 7 autoridades da política no Brasil que mudaram de opinião drasticamente, de forma impressionante. O que aconteceu com Alexandre de Moraes, Lindbergh Faria e Alckmin, que a opinião deles mudaram completamente? Agora, sai essa matéria. Os dois podem ser presos nos Estados Unidos. E levou o Alckmin junto. Alckmin, vice do Lula. Bolsonaro é inocente e deve voltar à cena política, diz Tarcísio. É isso mesmo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou que o presidente Bolsonaro é inocente e defendeu o retorno dele ao cenário político. Ao ser indagado sobre a decisão do STF, que manteve a condenação de Bolsonaro a quase 30 anos de prisão por uma suposta tentativa de golpe, o governador disse que o processo tem diversos problemas. Lamentamos tudo o que tem visto ao longo desse processo, disse Tarcísio. Acho que o processo tem diversos problemas. Tenho a esperança de que um dia vamos conseguir mostrar a realidade. Bolsonaro é inocente. Vamos trazê-lo de volta à cena, de volta à liberdade. Acho que ele merece isso. Acredito sempre que a justiça prevalece. Finalizou. Enquanto Bolsonaro inocente é condenado, Toffoli suspende provas da Lava Jato contra a ex-primeira-dama do Peru. Isso mesmo. Uma decisão do ministro Dias Toffoli do STF suspendeu o uso de provas da Operação Lava Jato em processos que envolvem Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru. O entendimento do magistrado impede a utilização de evidências obtidas a partir de sistemas Drozes e MyWebDay, operados pela antiga Odebrecht. No Peru, Nadine Heredia recebeu condenação de 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro sob a acusação de ter aceitado recursos ilícitos da Odebrecht para a campanha eleitoral em 2011. Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 pessoas, 7 autoridades da política no Brasil que mudaram de opinião drasticamente nos últimos anos, de forma impressionante. E no final, queria que você deixasse aqui nos comentários a sua opinião sobre o porquê que essas pessoas mudaram de posicionamento de forma tão radical. Vamos lá? Esse vídeo aqui realmente, eu não sei quem editou, mas ele é impressionante. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, hoje ele é ministro do PT. Hoje ele é um dos maiores apoiadores do PT, um cara que ajudou a liberar a rachadinha no Congresso quando ele defendeu Janones e também chefe de um grupo criminoso aí que invade propriedade privada. Por que ele mudou de opinião? No governo do PT. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Janones. Janones que xingava o PT todos os dias, na verdade ele cresceu politicamente atacando o PT, atacando o Lula e a esquerda, hoje é o defensor número 1 nas redes sociais do governo do PT e do Lula. O que aconteceu, Janones? A senhora considera o presidente Lula corrupto? Sim, ele está sendo punido por crime de corrupção. Marina Silva. Marina Silva, hoje ela é ministra do Lula. Ela disse que o gabinete do ódio do PT destruiu a reputação dela. E aí depois agora ela anda com o Lula. O que foi que aconteceu, Marina, que fez com que você mudasse de opinião tão drasticamente? Está sendo punido por crime de corrupção. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Aqui, a Simone Tebet não só fala que o Lula era corrupto, mas aqui ela diz que o Lula era o chefe de uma organização criminosa responsável pelo maior esquema de corrupção que o mundo já viu. Simone Tebet, que foi candidata a presidente hoje, é ministra do Lula. O que foi que aconteceu com a Simone Tebet? Escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Você sabe que esse Alexandre de Moraes tem uma folha. Ele não tem os predicados para ser indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Então eu espero, sinceramente, que surjam manifestos, que surjam mobilizações da sociedade civil, porque a nossa luta vai ser impedir que esse Alexandre de Moraes seja efetivado como ministro do STF. Lindbergh Faria, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados, atacava e xingava o Alexandre Faria durante meses no período em que ele estava prestes a ser sabatinado para ministro do STF. Não só ele, como toda a esquerda, Gleisi Hoffmann, todos xingavam, atacavam e falavam que se o Alexandre de Moraes se tornasse membro do STF, seria o fim da nossa democracia. Quem diria, hein? Eles estavam certos. Porém, hoje a gente concorda com isso,
mas a opinião do Lindbergh Faria não. Hoje ele é o maior apoiador do Alexandre de Moraes. Um governo corrupto que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões. Se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Alexandre de Moraes odiava o PT, disse que o PT roubou milhões, o governo do Lula e da Dilma roubou milhões, construiu porto em Cuba, não investiu em segurança e hoje ele é, sem sombra de dúvida, o maior defensor do Lula e do PT. Inclusive, se você fizer qualquer crítica ao PT, ele manda a Polícia Federal na sua casa. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. E levou o Alckmin junto. Alckmin, vice do Lula. Fez várias declarações dizendo que o Lula tinha ligação com as Farc, do crime organizado. Lula era corrupto, voltava à cena do crime. Inclusive o Lula falava que o Alckmin era fascista. O que aconteceu com Alexandre de Moraes, Lindbergh Faria e Alckmin, que a opinião deles mudaram completamente? Esse é um dos grandes mistérios da política brasileira. O que foi que aconteceu que fez com que essas pessoas que se odiavam, de repente decidiram se unir numa espécie de irmandade impenetrável, imbatível, para combater toda e qualquer pessoa que represente algum risco ao projeto de poder deles? Eu acho que eu acabei de responder a minha própria pergunta. Mas eu queria saber de você. O que você acha que aconteceu? Deixa nos comentários. Um rápido exercício de imaginação e você me fala se isso faz sentido para você. Imagine que você trabalha para um juiz, você é o braço direito desse juiz, uma pessoa de alta confiança e tem um cargo de autoridade, de liderança. E aí você começa a perceber que as decisões desse juiz e a forma que ele trabalha são criminosas. Não respeita a Constituição, não respeita o devido processo legal, e você começa a perceber que esse juiz começa a escolher alvos específicos que ele não gosta por motivos pessoais e coloca essas pessoas na cadeia. Percebe também e consegue coletar provas de que esse juiz frauda relatórios, forja provas, inventa acusações para prender toda e qualquer pessoa que ele acha que merece ser presa. Um dia, você tem um surto de consciência, não aguenta mais fazer parte desse esquema de perseguição, coleta todas as provas que você pôde. Conversas de WhatsApp, planilhas, tudo você conseguiu coletar, prepara numa pasta e vai fazer uma denúncia contra esse juiz e também entrega isso tudo para a imprensa. Para sua surpresa, a imprensa finge que isso não aconteceu, porque a imprensa tem medo desse juiz, e a justiça, o PGR e as autoridades que deveriam abrir uma investigação, na verdade, dizem que vão prender você. Tagliaferro, isso. Se você achou que eu estava falando dele, eu estava mesmo. Agora, eu sei, aparentemente eu fui colocado em mais um inquérito porque eu estou falando sobre essa situação. Porém, o que eu falo é exatamente o que esse jornalista de esquerda, Josias de Souza, fala nesse vídeo. Eu quero que você assista esse vídeo, porque aqui ele descreve o que aconteceu. A acusação é de que ele mesmo vazou, né? E houve uma notícia publicada pela Folha que mostra, Fabiola, um procedimento atípico. Ele usa a palavra atípico, porque eu acho que ele também não quer ser colocado no inquérito, nem ser preso, nem receber Polícia Federal, mas um procedimento ilegal. Alexandre de Moraes, como relator de várias investigações, inquéritos no Supremo, requisitava ao Tagliaferro, que era auxiliar dele no TSE, requisitava informações da Justiça Eleitoral que poderiam ser usadas e foram efetivamente usadas em processos que corriam no Supremo. Isso numa atmosfera de grande informalidade, não houve formalização dos pedidos. Era pelo WhatsApp. Simplesmente um magistrado do gabinete do Alexandre de Moraes no Supremo telefonava para o TSE e requisitava dados. Isso foi considerado um procedimento atípico, porque na prática ilegal. Toda vez que ele fala atípico, mas na verdade ele está pensando em ilegal, mas tem medo de falar. O Alexandre de Moraes estava como que escolhendo os seus alvos. Opa, Alexandre de Moraes estava escolhendo seus alvos. Tudo bem, está indo bem, hein? E essa falta de rito foi muito questionada na época, mas o Supremo achou que não tinha nada demais.
a despeito de as mensagens trocadas no escurinho do telefone do Tagliaferro mostrarem que as pessoas sabiam o que se passava. Numa dessas mensagens, o juiz Ayrton Vieira, braço direito do Alexandre de Moraes na época no Supremo, disse para o Eduardo Tagliaferro: formalmente, se alguém for questionar no futuro, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Não vai ficar descarado. Alexandre de Moraes só manda prender. Ou seja, ele mesmo considerava descarado esse procedimento. Mas o Paulo Gonet sepultou o pedido de investigação que foi formulado na época contra o Alexandre de Moraes. Esse detalhe é importante. Paulo Gonet, PGR, que amanhã, dia 12, vai passar por um plebiscito no Senado e os senadores poderão votar se ele continua ou não como PGR. O Paulo Gonet, que virou despachante do Alexandre de Moraes. Para verificar se havia irregularidade ou não nesse tipo de requisição, e abriu-se uma ação penal contra o Tagliaferro. Agora vai julgar, muito provavelmente, pela composição da primeira turma, o Tagliaferro vai ser condenado por vazar dados que eram... Agora não se discute a natureza da informação, discute que ele não podia ter vazado. Todo mundo esquece o conteúdo das informações, dos dados. E o que está em discussão agora é o vazamento. Eram dados sigilosos e não poderiam ser vazados, né? Então, vai ser julgado, muito provavelmente vai ser condenado, mas, como disse, permanece a unha encravada. Eram corretos os procedimentos do Alexandre de Moraes? Ele poderia requisitar dados como fez? Eu, por ter feito perguntas como essa, ou afirmações como essa, estou no inquérito. Dessa forma, informalmente, ele era presidente do TSE na ocasião e era ministro do Supremo. Custava formalizar os procedimentos, custava explicar tecnicamente cada requisição. É uma unha encravada, Fábio. Vai permanecer assim, porque o Supremo já considerou que não tinha nada demais. Lá na frente, no futuro... O Supremo considerou que não tinha nada demais, aí agora, bem, um detalhe, PGR denunciou ex-assessor de Moraes por obstrução de justiça e violação de sigilo. Fingiu que não leu, não viu o conteúdo das evidências, das provas, dos prints que ele apresentou dos áudios. Nunca existiu, é como se fosse tudo normal. Tagliaferro agora teve a votação na primeira turma e agora ele é réu. Tagliaferro vai ser julgado pelo juiz que ele denunciou. Ele vai ser julgado pela autoridade do judiciário, na qual ele coletou as provas, onde ele mostra que essa pessoa não respeitou o devido processo legal, escolheu alvos, fez tudo de forma ilegal. Agora, esta pessoa vai julgar o Tagliaferro. Em nenhum, eu repito, país que se diga democrático, isso seria sequer cogitado. Nem sequer cogitado. Alguém que mencionasse uma possibilidade dessa em um país democrático, ela seria extirpada imediatamente da vida pública. Aqui é tratado como se fosse uma coisa normal. Ele denuncia uma autoridade, essa autoridade não gosta da denúncia, finge que as provas não existem e agora cria um processo para prender aquele que denunciou. E até agora que eu vejo da extrema imprensa, só esse Josias, só ele teve a coragem de falar isso em alto e bom som, porque a extrema imprensa brasileira tem medo de falar sobre esse assunto e também ser perseguida por essa autoridade que o Tagliaferro denunciou, que agora está na Itália tentando mostrar lá o que está acontecendo, onde ele apresentou, o povo lá não sabia, que o juiz que está correndo atrás dele tentando derrubá-lo é um sancionado pela lei Magnitsky por violar direitos humanos. Direito de defesa, direito... Assim, todos os direitos que você possa imaginar que são os direitos básicos e fundamentais de qualquer país democrático. Agora, por ter falado exatamente o que esse jornalista disse, foi colocado no inquérito. Eu e mais alguns outros nomes aí. A tal bruxa que o Tagliaferro mencionou, que é a amiga da esposa do Alexandre de Moraes, que se fingia de direita para entrar nos grupos e mandar prints, aquela jornalista que dizia que era assessora do TSE, mas nunca foi, ela fez um pedido lá para que a gente seja colocado em uma outra investigação. Esse é o Brasil, gente. Aí o povo pergunta, tá bom, Gustavo, como é que faz para mudar isso? A única solução que o Brasil tem a voltar à normalidade é fazer a maioria no Senado. A única. O próximo presidente ele vai ser só mais um refém do STF. A única opção que nós temos, a única possibilidade, vislumbre de possibilidade, é fazer a maioria no Senado
e, através da maioria no Senado, devolver o STF dentro da caixinha constitucional dele. Se preciso for, talvez, impeachment de um ministro do STF. Calma, gente, calma que tá tudo resolvido. Essa briga entre o Lula e o Donald Trump já acabou, eles fizeram as pazes. Na verdade, agora eles são melhores amigos. Lula usou seu charme, sua capacidade de articulação internacional e conseguiu seduzir Donald Trump, que agora come na mão do Lula, o melhor articulador e diplomata que o Brasil já viu. Pelo menos é isso que a imprensa tenta nos convencer nas últimas semanas. Fizeram maior alarde, várias notícias, vários artigos, Jornal Nacional, dizendo que o Lula tinha conseguido contornar a situação e tinha escanteado esses bolsonaristas malucos que falavam mentiras nos Estados Unidos. Bom, parece que tudo isso era mentira. Olha só o que aconteceu desde que Lula encontrou com Donald Trump na Indonésia. Lula vai lá e, de uma maneira muito inteligente, presta solidariedade ao narcotraficante Maduro. Manda o seu embaixador, né, o seu chanceler, para a Colômbia para poder prestar solidariedade e depois, como se não fosse o bastante, ele mesmo vai lá participar da CELAC, atacar os Estados Unidos, dizendo que o exército, as forças armadas dos Estados Unidos não deveriam vir para o Caribe. O problema é que existe uma guerra. Essa guerra está enviando drogas para os Estados Unidos e os Estados Unidos está tentando apenas se defender. Depois disso, antes disso, né, vamos lembrar, o STF promulgou recentemente aquela decisão do Marco Civil da Internet, do artigo 19, que basicamente coloca as Big Techs responsáveis, criminal e civilmente, por tudo que é postado nas redes sociais, que sabíamos seria uma afronta ao governo americano. Lula também apresentou ao Congresso o PL dos mais impostos, né? O PL para cobrar imposto agora em cima de streaming e mais impostos em cima das Big Techs, que já pagam um valor absurdo de impostos. Discurso inicial da COP30, o que o Lula faz? Lula ataca Donald Trump, chamando o governo americano de negacionista, porque o Lula é um excelente diplomata e está querendo, obviamente, né, abaixar os ânimos entre Brasil e Estados Unidos. Aí, para terminar, Donald Trump manda um recado, coloca os irmãos Batista, aqueles mesmos que denunciaram o Lula por corrupção, que tinham enviado dinheiro por uma conta dele internacional, coloca a JBS sob investigação de cartel da indústria da proteína nos Estados Unidos. Lembrando que foram os irmãos Batistas que, a pedido do Lula, foram até o Donald Trump para tentar articular essa primeira conversa entre os dois. Resultado, os dois podem ser presos nos Estados Unidos. Agora, sai essa matéria. O presidente brasileiro avalia telefonar pessoalmente a Donald Trump, caso os Estados Unidos não acenem com uma nova data para o encontro entre o brasileiro e o americano ainda neste ano. O chanceler brasileiro Mauro Vieira deve se reunir com o secretário americano Marco Rubio nessa semana no Canadá. É um evento preliminar ao G7. A expectativa brasileira é de que Rubio acene a Vieira com uma nova data. Agora, caso ambos não cheguem a um consenso e Rubio simplesmente diga a Vieira que Donald Trump não tem espaço na agenda para receber Lula. Agora o Donald Trump, já estão com medo do Donald Trump nem querer receber Lula. O que o Lula vai fazer? Eu apurei que Lula sinalizou sim a disposição em telefonar a Trump para marcarem um encontro. Provavelmente nos Estados Unidos, essa é a ideia, em dezembro. Ou seja, que Lula ligue para Trump e diga o que está acontecendo. A gente não tinha acenado que teria um encontro? Aí o Lula vai lá e presta solidariedade. Faz essa lista que eu acabei de falar para vocês, né? Eu estou à disposição em dezembro para ir até Washington. O que mais quero, cara, é ver Lula na Casa Branca conversando com o Donald Trump. Lula pretendia ter essa conversa pessoalmente com Trump na reunião do G20 na África do Sul, que está marcada para o final desse mês. Só que Donald Trump anunciou que não vai comparecer a este encontro. Aí, então, Lula não teria esse contato com o presidente americano. Ou seja, Lula agora está numa situação complicada, ele está percebendo os impactos do tarifaço, ele está sofrendo pressão demais do STF. Lembrando que Lula é uma espécie de refém do STF, porque o STF tirou ele da cadeia e colocou ele na presidência. Então ele deve sua existência aos seus amigos. Então eu acredito que Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes estejam pressionando o Lula para resolver essa situação. Colocou o Lula numa encruzilhada onde ele agora admite que ele vai ligar para o Donald Trump e vai implorar para ir lá conversar com ele na Casa Branca. Tudo que nós queremos é ver Lula e Donald Trump conversando na Casa Branca, na frente da imprensa.
Lula, vai lá, vai dar certo. Você ter feito um excelente trabalho nas últimas semanas, né? Por favor, continue falando. Se possível, defenda mais alguns traficantes, narcoditadores ou terroristas mundo afora. E aí vai lá e senta com o Donald Trump e conversa com ele. Mas eu achei estranho, porque eu sou um cara que acredita na imprensa. Eu não consigo falar isso aí. E a imprensa tinha me falado que estava tudo bem, que os dois estavam andando de mãos dadas nas praias, no entardecer, ao pôr do sol. Olha que imagem maravilhosa. Mas aí vem a bigorna da realidade e mostra que não. Na verdade, Donald Trump colocou para ser investigado os mensageiros que o Lula usou para criar esse primeiro contato, essa articulação, que são os irmãos Batista. Foi ajudar um ladrão, agora virou criminoso. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.